Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deixe Jesus falar com você em qualquer lugar. Mateus 22. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Você acabou de ouvir Momento de Reflexão. Obrigado pela sua atenção. No próximo programa tem mais. Que Deus te abençoe. Pois é. Né? O bom mesmo é aprender as escrituras. Senão fica tudo embaraçado, tudo enrolado. E o negócio é. Bom dia, meu nome é Marcos Chaves. Eu gostaria de ouvir com o cantor Mário Azevedo, O Melhor de Deus. Sembrador de paciência, Marcos Chaves. Isso mesmo, então vamos ouvir O Melhor de Deus, tá bom? E na sequência eu já trago para você uma das ilustrações do Reino de Deus, que traz como título, deixa-me ver aqui, O Soldado na Corte Marcial, tá bom? Já para você, não sai daí não. Vamos atender os ouvintes logo em seguida. Bom dia! O ouvinte, sempre em primeiro lugar. Bom dia, alegria! Sua alegria! Você diz que não aguenta mais sofrer. Você diz que é grande a sua dor. Coração aflito dentro do peito, diz que já não tem mais jeito, só dá vontade de chorar. Tem uma notícia boa para você. Se tem promessa de Deus, você não vai morrer. O melhor de Deus ainda está por vir. Ele é fiel para cumprir. Só está provando a sua fé. Todo impedimento sai, toda inveja sai, da minha casa sai, vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade sai, toda tristeza sai, da minha vida sai, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Bom dia, alegria! Todo mundo ligado! Deus não rejeitou a sua oração, pois sabe muito bem que é grande a sua luta. Antes que te formasse, já te conhecia. Ele é um Deus que te tira da vida,
é doutor. O anjo do Senhor está do seu lado. Não murmure pra não perder a sua bênção. O melhor de Deus ainda está por vir. Ele é fiel para cumprir. Só está provando a sua fé. Todo impedimento sai, toda Se o melhor de Deus ainda não chegou na sua vida, vai ser pergunte para você mesmo, como é que está a tua fé? Hein? Jesus. Está murmurando muito? Toda enfermidade, Pois é, se murmurar, tristeza sai da minha vida, sai não dá certo, amém? é minha. Pelo sangue de Jesus, todo impedimento sai, toda inveja sai, da minha casa sai, vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade sai, toda tristeza sai, da minha vida sai, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. A vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Um toque no seu rádio, aqui a música não para. Simples, objetiva e eficaz. Pare um pouco e acompanhe mais uma inédita ilustração do Reino de Deus com Joanime Palharim. Uma parábola que trará momentos de inspiração e sabedoria para o seu dia a dia. Durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado foi até a casa da sua mãe. Ele deveria estar embarcando para a França, mas foi até lá ver a sua pobre mãezinha, sem autorização de qualquer superior. E por isso, ele foi acusado do crime de deserção, com morte por fuzilamento. Mas antes, deveria ser julgado na corte marcial. E naquele processo militar, ele teve a oportunidade de fazer a sua defesa. E quando o juiz lhe disse: "Soldado, você se declara culpado ou inocente?" Ele disse: "Inocente, meritíssimo juiz." E o juiz daquela corte marcial pediu a ele que justificasse então a sua inocência. E aquele soldado, que já estava previamente condenado, tirou do seu bolso um Novo Testamento. Abriu e leu alguns versículos. Em seguida, olhou para o juiz e disse: "Meritíssimo, eu fui criado num lar cristão e aprendi a respeitar e obedecer às leis da minha pátria. E aprendi também a amar este livro sagrado. E eu leio todos os dias e procuro dar testemunho de todos os ensinos que estão contidos nele. Desde que vim para o exército, tenho sentido muita falta do meu lar, da minha mãe e deste livro. Como o senhor sabe, o exército não é um lugar muito cristão." O juiz, aborrecido, interrompeu o soldado e disse: "O que isso tem a ver com a sua culpa ou inocência, soldado? Vá logo ao ponto." E o prisioneiro continuou: "Meritíssimo, desde que me alistei no exército, eu tenho procurado
procurado ser um bom soldado. De noite, quando todas as luzes se apagavam nos quartéis, eu me ajoelhava ao lado da minha cama e ficava orando ao Todo-Poderoso para que protegesse a minha família durante a minha ausência. Muitas e muitas noites, os outros soldados do alojamento atiravam seus coturnos na minha cabeça, atiravam suas cuecas, suas meias, zombavam de mim, escarneciam, porque eu estava orando ao meu Deus Todo-Poderoso. E quando o exército me escolheu para partir para a França, no mesmo tempo eu recebi um telegrama vindo da minha família, onde a minha mãe cega pedia que eu fosse até lá, antes de partir, só mais uma vez, para ler a Bíblia para ela. Eu sabia que o sargento, o tenente, o capitão, ninguém iria me liberar naquela situação. Por isso, de fato, eu saí do quartel sem autorização. Me declaro culpado disso, sim, mas eu não podia deixar de visitar a minha mãe pela última vez, ela que estava tão mal de saúde. Eu não podia negar o seu pedido, que foi feito com tanta fé, para que eu me apresentasse diante dela e lesse a palavra de Deus. Foi quando mais uma vez o juiz o interrompeu e disse: "E a sua mãe tinha alguma noção de que lhe fazendo aquele pedido em tempo de guerra lhe estava induzindo a praticar um crime?" E o soldado respondeu: "Meritíssimo, o que o coração de uma mãe sabe a respeito das duras regras de um quartel e as leis de guerra, quando seu único filho está caminhando para entrar num navio, ir para um país desconhecido e andar, quem sabe, pelo vale da sombra da morte? O Evangelho, a palavra de Deus, me diz para honrar o meu pai e a minha mãe. Pai eu não tenho mais, somente a minha mãe cega, e eu tinha que honrá-la em primeiro lugar. Eu não desertei, meritíssimo. Eu fiz o que qualquer outro membro desta corte teria feito se estivesse no meu lugar. Eu fui até a casa da minha mãe e a encontrei cega, deitada num leito de dor. Ela ficou tão feliz de ouvir a minha voz. E depois de nos abraçarmos, ela pediu que eu lesse um trecho do Evangelho. Eu li para minha mãe, sabendo que ela estava morrendo. Eu li o Evangelho de João, capítulo 14, onde Jesus diz: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também." Quando eu fiz esta leitura para minha mãe, ela se sentiu confortada, tanto pela sua partida desta terra, como pela minha partida para a França. Meritíssimo, não sou desertor. Não me recuso a servir o meu país e partir para a França. Eu quero que este tribunal decida se eu vou para a França servir o meu país ou se eu irei para a prisão. E o juiz, que tinha o poder para dizer: "Condenado por morte de fuzilamento", a única morte que cabe a um traidor da pátria, aquele juiz disse: "Esta corte decide inocentar o réu da acusação de deserção e dizer que ele é um filho fiel e também um bom soldado. Porém, devido à sua desobediência, por ter deixado o quartel sem autorização do superior, está sujeito
a uma pena de prisão de 30 dias. Pena esta que ele deverá cumprir no seu próprio alojamento e ao final dos 30 dias deverá embarcar para a França para servir a sua pátria. E assim, por ter sido não apenas um filho fiel, mas especialmente um servo de Deus fidelíssimo, conquistou a admiração de toda a corte marcial e especialmente daquele juiz. Você sabe qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Imagine só se aquele soldado que obedeceu a palavra de Deus antes de obedecer a lei dos homens e honrou a mãe antes de honrar qualquer outra pessoa, poderia ter os seus dias encurtados por morte de fuzilamento, sendo que ele estava obedecendo a palavra de Deus. Se o ser humano é fiel à palavra, Deus também cumpre a palavra na vida do ser humano. Foi por isso que o apóstolo Pedro, ao ser torturado e proibido de pregar o evangelho, disse aos seus exatores: julgai por vós mesmos se é mais certo obedecer primeiro aos homens do que a Deus. O que é que você acha? O que é mais importante? Obedecer primeiro os homens ou a Deus? Por isso, faça o que Jesus Cristo e a palavra de Deus recomenda. Honre ao Senhor em primeiro lugar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e não temas, porque todas as coisas te serão acrescentadas. Você acabou de acompanhar mais uma inédita ilustração do Reino de Deus contada por Joanibe Palharim.